Boa tarde, queridos internautas. Com muita alegria, iniciando Seu problema. mais um Espiritismo em Foco, nesta tarde de sábado, né? 14 de fevereiro de 2026, durante o nosso carnaval, sábado de carnaval, e também podemos dizer assim, com muita alegria, nosso sábado de Comerge, no estado do Rio de Janeiro. A Federativa do Estado do Rio de Janeiro promove a confraternização das mocidades espíritas do Estado do Rio de Janeiro. O tema desta tarde, escolhido pelos nossos convidados, que nós já vamos anunciar daqui a pouco, dai a César o que é de César. E são eles os nossos convidados, que vocês estarão, assim como eu, tendo-os como professores nesta tarde de sábado. São eles de Amazonas, lá de Manaus, perdão, do estado de Amazonas. Nosso companheiro Ricardo Rios já é conhecido nosso. Nós vamos estar com a Tábada Souza de Guarapari, que ainda é a primeira apresentação dela no nosso programa. Seja bem-vinda, né, Tabata. E a Célia Bandeira de Melo, também de Guarapari, que já foi de Muriaé, é, a quem nós estamos, assim, agradecendo pela aceitação desse convite. Muito bem, nós vamos então agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade, agradecer aos queridos internautas que estarão nos assistindo hoje ou em outra oportunidade, e não podemos deixar de mencionar aqui os parceiros, por ser por um desses canais que nós chegamos até o seu lar. São eles pelo Facebook, Grupo Espírita Bezerra de Menezes, de Itaperuna, Congregação Espírita Paz e Harmonia de Itaperuna, Centro Espírita Caridade e Virtude de Apiribé, e Primeiro Seu, o Conselho Espírita da nossa região, a quem nós agradecemos imensamente a confiança. E pelo YouTube, nós vamos estar com a TV SERG, a Federativa do Estado do Rio de Janeiro, a quem também nós agradecemos a confiança, a Rádio Espírito Esperança TV, a Rádio Portal da Luz e a TV IDEAC, geradora dessa transmissão. Então, nós já vamos trazer de imediato os nossos companheiros aqui para a tela. Lembrando que a Célia, diríamos assim, né? Ela saiu do ar um pouquinho, mas já já nós vamos trazendo ela aqui de novamente, tá? Então, vamos trazer o Ricardo e a Tabata. E em seguida nós trazemos a Célia, né? E aí agora é o momento da apresentação de vocês, com muita alegria, um momento aguardado por mim, para conhecer um pouquinho mais de vocês, né? Ninguém começa? Começar então, boa tarde, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, Espiritismo em Foco, e hoje o nosso tema vai ser Dai a César o que é de César. Eu sou Célia Bandeira, falando aqui de Guarapari, né, e tendo o prazer, né, de estar com Tábada e Ricardo, que também vão se apresentar, e Gonzaga, que já é o nosso querido de todos os sábados, né? Tábada. Eu sou a Tábada, estreando aqui no canal, a convite do Aloísio, né? Para contribuir com Luiz Gonzaga, um prazer conhecê-lo. A Célia já conheço há um tempo, né? Aqui de Guarapari. Sou carioca, mas meu coração hoje é do Espírito Santo. E estamos aqui falar, né, sobre César, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Conhecendo aí mais um amigo também, Ricardo Rios,
E um abraço a todos que participam conosco nessa conversa dessa tarde de carnaval. Olá a todos, é um prazer estar aqui novamente com esse grupo maravilhoso, com esse programa que vem esclarecendo a muitas pessoas, né? E contar com a ajuda e o amparo dos amigos espirituais de Jesus para que possamos, de alguma forma, ser o reflexo da vontade do que eles querem nos passar hoje. Muito bem, esse é o nosso programa de número 265, né? A Célia vai abrir a fala dela e depois nós vamos ter a Tabata e em seguida o Ricardo encerrando. São, então, 10 minutos para cada um e o nosso companheiro Ricardo Rios vai fazer a nossa prece inicial. Então vamos lá. Agradecemos-te, ó Jesus querido, pelo amparo que vimos recebendo há muito tempo, desde quando começamos a nossa reencarnação neste planeta. Agradecemos os amigos espirituais, agradecemos acima de tudo a Deus pelas oportunidades que nos dá para que possamos colaborar. Ampara-nos também no sentido de nos livrar das tentações, de nos afastar de todo e qualquer mal. Abençoa este planeta, abençoa este Brasil. Todos tão carentes, tão necessitados, apesar de muitas vezes não perceberem, da tua presença em todos os nossos corações. Que nesta tarde, nesses instantes que aqui estaremos juntos, reunidos, possamos contar com a inspiração, possamos contar com a proteção e, ao mesmo tempo, que esta mensagem seja ventilada, seja enviada aos 4 cantos do planeta, tanto do mundo material quanto do mundo espiritual. Que a paz que emana do seu coração seja em nossos corações, hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus. Bem, queridos internautas, como de praxe, aqueles que já estão acostumados conosco aí, nós vamos lembrar que é, é um sábado de carnaval, o movimento espírita, na sua maioria, está com movimentos, diríamos assim, de retirada dos jovens, das pessoas desse movimento carnaval, e tem cada estado tem o seu próprio movimento, e com isso nós teremos uma queda automaticamente de visualizações neste momento. Mas a gente acredita que depois eles vão nos assistir, eles vão assistir vocês e vão aprender, assim como eu também já estou aprendendo aqui com vocês. Então, queridos internautas, 10 minutos para cada um, e depois desses 30 minutos, eles entram em conversa, eu só retorno ou para encerrar, ou se for necessário fazer alguma movimentação, dar uma agitada nessas águas, que eles vão, se ficar muito parado, a gente agita as águas para ver se o que que a gente vê, o que que está no fundo desse lago, que esses menino e meninas estão trazendo para nós. Então, começa a Célia e, em seguida, a Tabata, 10 minutos, Célia. Ok. Então, Vê se me iniciando, né? ajeita. Pode começar. Já estou te ajeitando aqui. Tá ótimo. Então é isso, né? Nós vamos falar hoje sobre uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que é o capítulo que tem por título Amar o Próximo como a Si Mesmo. E nós escolhemos o item 5, Dai a César o que é de César, que é uma passagem que é citada por Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 22, e por Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17. Nessa passagem, item 5, né, aqui do Evangelho,
nós temos os fariseus tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhes eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então, observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. A gente tem que primeiro situar a questão. Jesus percebe que era uma tentação, tanto é que começa a citação, tanto de Marcos quanto de Mateus, dizendo que eles o procuraram já com uma intenção de enredá-lo, né, numa questão que geraria, então, a polêmica, se não fosse lícito, né, pagar, né, deixar de pagar o tributo, era o que eles queriam, e com isso a Roma se voltaria contra Jesus. Então a gente vê que havia realmente algo, né, já programado. Mas Jesus, na sua inteligência, no seu amor supremo, envolve a todos com a resposta, né? Se ali na moeda tinha o rosto de César, é porque ela pertencia a César. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a gente tem que lembrar, tem um comentário do Evangelho que nós já vamos repassar, que é o item 6, mas em primeiro lugar lembrar que nós vivemos uma época em que as pessoas costumam muito perguntar: mas isso pode, isso não pode? Né? É lícito ou não é lícito? Por exemplo, brincar o carnaval, participar de festas, dançar. A gente sempre fica querendo colocar essa questão dentro de um aspecto religioso, né? O que Jesus diz sobre isso, o que a doutrina espírita diz sobre isso, ou uma outra religião. Então, essa questão, ela vai muito além desse tributo, dessa moeda. Ela fala muito daquilo que nós damos e nós temos um entendimento de para quem nós estamos dando, por que estamos fazendo isso, ou deixando de fazer. Então, vamos falar do item 6. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, que era exatamente esse pagamento, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa, transformado uma questão que era uma questão do Estado, de uma arrecadação de impostos, querendo transformar isso numa questão religiosa, e assim a pergunta veio. Numeroso partido se fundou contra esse imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Então a gente via que era uma questão que havia sido programada. Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele, contra Jesus, a autoridade romana, ou também os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Olha que interessante, vai muito além dessa questão do tributo. É uma questão realmente de estarmos, né, passando para as pessoas que nós acreditamos que têm o conhecimento, então seja o conhecimento religioso, o conhecimento legal, alguma coisa que nos incomoda, então a gente questiona o outro, mas esperando uma resposta para, a partir daquela resposta, a gente poder fazer o que a gente já gostaria de fazer, por exemplo, né? Então, eu digo assim, mas o Espiritismo proíbe o carnaval, eu gosto tanto, né? E não existe proibição.
existe uma orientação conhecendo o ambiente em que vivemos, qual é a nossa proposta, é brincar, é passar dos limites com bebidas, com sexo desvairado. Então, a gente vê que muitas questões apresentadas, como foram apresentadas a Jesus, têm segundas intenções. E aqui é interessante, porque há um comentário, né, de Kardec. A sentença da César, que é de César, não deve ser, entretanto, entendida de modo restritivo e absoluto. Não se tratava só do tributo. Como em todos os ensinos de Jesus, há um princípio geral aqui, resumindo sob forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Então, a questão apresentada era particular, era da moeda, mas havia algo mais ali. E esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam conosco. O que significa? Por que eu estou perguntando se eu devo ou não fazer? Colocando essa responsabilidade numa outra pessoa sobre aquilo que sou eu que tenho poder de escolha. O uso do meu livre-arbítrio diante de questões que, se eu estou perguntando, eu já tenho alguma dúvida se é correto ou não participar, se é correto ou não fazer dessa ou daquela maneira. Então, essa questão do pagamento do tributo, ela vai além. Ele condena, né, o Mestre Jesus, todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem. Toda vez que a gente adia, que a gente posterga, né, os interesses, e prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, com a sociedade, com a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Então, nós vemos que essa questão, a partir dessa questão apresentada, Jesus, né, vai colocar para nós quais são os nossos deveres, o que nós devemos dar de nós, o nosso compromisso enquanto espíritos em evolução que estamos aqui na Terra. Como nós temos agido diante de questões? Nós vivemos segundo leis dos homens. Então, é isso que está sendo colocado para nós. O que eu preciso fazer? Como eu devo proceder? Porque é a partir desse meu procedimento, dessa minha postura, que eu vou estar seguindo ou não as leis que estão escritas na minha consciência. Porque eu sei o que cabe a mim, né? Como uma pessoa que sigo, né, os ensinamentos do Mestre Jesus, como uma pessoa que entendo que todos os mandamentos se resumem no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o meu dever para com o outro é aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Como eu receberia de uma outra pessoa aquela minha palavra, aquela minha atitude? Como eu me comporto? Então, a gente vê que é muito interessante, porque Jesus, a partir daquela moeda, daquele questionamento que tinha segundas intenções, ele mostra para nós compromissos e deveres de cada ser humano, espírito em evolução, para com os seus irmãos de jornada e irmãs de jornada. Então, nós estamos sendo questionados sobre esses deveres. Será que nós vivemos de acordo com a proposta do Mestre? Nós estamos todos os dias dentro de uso, por exemplo, de espaços comuns, né? Nós sujamos a rua porque existem latas de lixo e existe a possibilidade de você carregar uma sacolinha e guardar ali o seu lixo. Quando chegar na sua casa, você joga fora. Nós vamos usar um ambiente que é uma praia, um parque, o espaço é só nosso. Como a gente se posiciona? A gente usa um aparelho de som altíssimo com uma música que é da nossa escolha e não do outro. A gente vai a algum lugar, às vezes até uma palestra, a gente guarda lugar para 3, 4, 5 pessoas. Então, nós estamos colocando essa situação para a gente ver que vai além do dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, do que simplesmente a proposta de uma moeda. Passo, então, agora para a Tabata, para que ela possa dar continuidade. Obrigada, Célia. Dai a César o que é de César é uma lição que nos diz sobre justiça e equilíbrio entre deveres, os nossos deveres, né, aqui na Terra, nossos deveres materiais
com a nossa conduta, né? Conduta espírita, conduta espiritual. Como devemos ter essa conduta diante dos deveres, né? Das obrigações que temos aqui na matéria. Então, quando os judeus levam a Jesus a questão dos pagamentos dos tributos que os romanos impunham, né? E os judeus faziam disso uma questão mais religiosa do que material em si. Então, eles perguntam, é-nos lícito pagar ou não deixar de pagar a César o tributo? E Jesus, já conhecendo ali, né, os corações, né, as intenções maldosas dos homens, né, por trás dessa pergunta, e já contorna, já fazendo justiça, né, por trás dessa pergunta, né, com dizer, que a cada um seja dado o que lhe é devido, né, ou seja, o pagamento do tributo não é ruim, diante dos nossos deveres como cidadãos, né, cidadãos da sociedade, do mundo, manter a ordem, né, manter o uso, né, das coisas, a necessidade desses bens materiais que é necessário, né, a nossa passagem material aqui na Terra, mas ele vai além, né, ele faz aí um contexto entre o imposto, né, a César, imperador romano, para ensinar que os nossos deveres como cidadãos não devem conflitar, mas sim é um dever, ambos devem caminhar juntos como dever para com Deus, né? E desde que ambos sejam feitos com justiça e retidão de caráter, não fugindo deles, mas mantendo a retidão de que essa proposta seja feita com justiça, porque senão ele estaria distante, até falando ao contrário do que Deus, do que as leis divinas têm para conosco, né? E aí Jesus faz essa situação, esse contexto, né, para ensinar para a gente os nossos deveres, e ambos com contextos, né, de retidão e justiça. E evitou-se uma armadilha, né, ensinando a gente a cumprir obrigações, sim, sociais, cumprir nossas obrigações, sim, morais, né? E o Espiritismo interpreta essa passagem com uma necessidade de conciliar realmente essas responsabilidades, né? Cumprir os impostos e leis e cumprir as obrigações espirituais e dedicar-se a esse cumprimento também, não fugir deles, mas cumprir, inserindo até as questões espirituais nesses meios, né? Sociais, que a gente tem que ter também com o próximo, com a sociedade, porque não vamos estar distantes das leis de Deus, mas sim respeitando, dedicando-se também às leis de Deus, às leis divinas. E a distinção, né, que a gente faz, essa leitura entre a autoridade terrena e a autoridade das coisas divinas, né? Se a gente ama a Deus sobre todas as coisas, automaticamente a gente vai amar ao próximo, vai pagar os devidos tributos para que a gente tenha uma sociedade melhor, para que esses fins, né, tenham uma conduta, uma sociedade melhor, não só para a gente, mas para o próximo, né? Então, é o equilíbrio. Para mim, é o equilíbrio entre o que é humano e o que é divino, né? Caminhando juntas. Se César significa a justiça humana, Deus, as leis divinas, é por onde a gente caminha, é por onde a gente está, é por onde a gente quer ir além. E esse além significa também respeitar as coisas comuns. E lutar por essa administração, lutar por essa sociedade mais justa. E nós veremos também na questão 614 do Livro dos Espíritos, né? O homem só é infeliz quando se afasta dessas leis de Deus. Se eu penso corretamente, se eu falo corretamente, se eu ajo corretamente, cada vez mais eu vou estar alinhada com a lei de Deus, e não distante, não separado, né? Como antigamente se fazia, e ainda se faz, né? Na atual sociedade
Mas o ideal é que caminhem juntas, né? E não separadas. É separado porque é devido a cada um, mas juntas com uma questão única num progresso espiritual, moral, entre a sociedade, principalmente para o espírita, né? Que tem essa reforma íntima muito forte, passa a ser forte mais para a gente, e a gente, como modelo, segue o modelo de Jesus, né? Começando por nós. Essa justiça tem que começar por nós. E assim Kardec explica que a gente tem que respeitar, sim, a ordem social, a César, o que é de César, e as leis divinas, a Deus, o que é de Deus, sem prejuízos ao próximo, sem prejuízo a nós, não é mesmo? O carnaval não é errado. O errado é minha conduta diante do carnaval, diante desses excessos, não é mesmo, Célia? A Célia também trouxe aqui para a gente. Os meus excessos diante dos impostos pagos, né? Eu uso esses impostos de forma incorreta, esses impostos são aí, já vai para o lado da conduta, né? Da conduta espiritual, de como é utilizado esses bens. E a gente deve, sim, cumprir os nossos deveres sociais, impostos, as leis, né, estão aí, as leis materiais estão aí para fazer a ordem, né, trazer a ordem, trazer o cumprimento, proteger, mas também, simultaneamente, a gente vai se dedicando, vai construindo. A gente sabe que a nossa passagem é além da matéria, né? A gente também é guiado pelas leis espirituais. Então, respeitando esse direito, não só para mim, quando eu respeito e entendo que a minha reforma íntima começa em mim, eu não vou ter mais como curtir um carnaval como a sociedade curte, né? Pelos prazeres, pelos excessos, mas eu vou curtir aquele carnaval diante de uma doutrina espírita que respeita o uso dos excessos, não tendo mais excessos, vou respeitar o meu próximo, não fazendo da matéria, né? Essa questão de carnal, né? E sim com amor, porque o relacionamento homem e mulher foi criado para uma identidade mais íntima, mas de amor, né? Então eu não vou mais ferir, não vou mais me interessar por situações mundanas, não vou mais me interessar nas minhas questões morais, não vai ter mais como ter base para mim, porque minha base virou espiritual. E se minha base virou espiritual, eu vou ter cada vez mais condutas que me levem a ser um ser mais correto. Estar com pessoas em meios espirituais, estar em conduta onde eu estiver, ser essa pessoa com boas condutas. Então, o verdadeiro espírita não vai se isolar, não é mesmo? Ele vai estar inserido dentro dessa sociedade com as suas condutas, pelos seus esforços, né? Então, a gente vai identificar a nossa conduta diante das más inclinações que a gente faz. Essas más inclinações é que vai definir a minha capacidade de conduta diante da sociedade. É isso que vai me inserir como sendo uma boa espírita. É o meu exemplo, como disse Jesus, como modelo e guia, né, do verdadeiro espírita. Ele é o nosso exemplo, né? Não tinha erros. E ele, sabiamente, nessa passagem, explica para a gente ter essa justiça dentro de nós, para com o próximo e para com a sociedade. E assim, eu passo a palavra para o meu amigo Ricardo Rios. Então, vamos fazer um breve resumo do que Célia e Tábada nos trouxeram, tá bom? E fazer alguns comentários também. Eu gostaria de pedir para o nosso amigo Gonzaga colocar aí a sequência de slides, por favor. Obrigado, Gonzaga. Então, o que nós estamos apresentando hoje, ou discutindo, melhor falando, é sobre
o papel do cristão no mundo. Como é que, tendo em vista os vários festejos que existem no mundo, como deve ser a participação do espírita? Tem um item no Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec traz que ele comenta sobre o verdadeiro cristão, e o item seguinte ele comenta sobre o espírita. E ele diz que o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita são uma só coisa, porque ali ele está analisando as qualidades desejáveis de um ser humano, considerando o que Deus necessita que nós nos tornemos. Tá? Essa é a nossa sequência aqui. E vamos começar com a frase que Célia trouxe logo no início. Ela comentou brevemente: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ela comentou que é lícito eu participar disso ou daquilo, né? Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. E como ela mesma informou, a doutrina não impõe proibições, mas ela nos convida à autoeducação. Humberto de Campos tem uma mensagem muito interessante no livro Novas Mensagens, em que ele comenta sobre o carnaval no Rio. Né? E ele compara, já se aproximando do final da mensagem, com uma maçã podre. Né? Tem uma pessoa defendendo que, olha, a sociedade já está apodrecida, não tem mais jeito, agora é tentar se salvar. E um senhor muito sábio informa que não, peraí, mas e as sementes? Será que a maçã podre realmente representa a sociedade como um todo? E as sementes? Será que se nós pegássemos essas sementes, plantássemos, cultivássemos, regássemos, elas não se transformariam em uma sociedade melhor? Né? Então, o que desvia o espírito de seus propósitos mais nobres, por exemplo, essa maçã podre, através dos excessos que obscurecem a consciência. Mas a partir do momento que eu tenho condições de perceber que, eu estou me excedendo em determinado ponto, eu tenho como dar um novo passo numa direção diferente, num sentido diferente. De modo que eu consiga, é claro, eu vou arcar com as consequências dos meus atos, porque toda ação efetivamente vai ter uma consequência. Da feita que eu arco com essas consequências, ao mesmo tempo eu vou me reeducando para me tornar uma pessoa melhor. E isso se aplica também à sociedade como um todo, porque a sociedade não deixa de ser um organismo um pouco mais complexo do que uma única pessoa, mas é um organismo que também tem condições de se regenerar. A Tabata assim nos trouxe que é muito importante nós vivermos em sociedade, porque isso nos traz um progresso individual. Seria impossível, e eu estou sendo muito enfático nesse ponto, realmente impossível um ser humano conseguir evoluir sem estar convivendo entre as pessoas. Então essa convivência social entre os homens auxilia mutuamente cada pessoa, concorrendo assim para que o progresso da humanidade também se efetive. Se uma pessoa evolui, ela ajuda a outra que evolui, que ajuda uma terceira, uma quarta, uma quinta, então esse efeito dominó aí acaba fazendo com que a sociedade também evolua. O ser humano, não estando em sociedade, ele acaba se embrutecendo, se estiolando. E por quê? Porque ele não possui todas as faculdades. Em consequência, ele não tem como aprender com o outro que tem uma faculdade que ele não tem a melhorar. Né? Como os homens, então, necessitam dessa convivência mútua, é na união social, através da junção das variadas faculdades, que é possível assegurar que uma sociedade esteja usufruindo de um melhor bem-estar e de um progresso maior. Participar, portanto, dos eventos sociais é uma oportunidade de convivência, aprendizado e exercício da fraternidade. Isso está lá na lei de sociedade. Agora temos que ter em mente que tem que haver um critério. Esse critério tem que considerar tanto a vibração quanto o ambiente onde essa festividade se dá. Então, para participar de festas como, por exemplo, a do Carnaval, é possível que nós facilitemos, eu estou falando possível porque um espírito evoluído, indo lá num ambiente carnavalesco, ele não vai se contaminar com o ambiente, porque ele já passou por as situações que poderiam trazer-lhe tentações. Mas nós, réis mortais, temos ainda muita facilidade de nos ligarmos a situações muito complicadas. Então isso pode nos facilitar a entrar em processos obsessivos de difícil solução. Por que difícil solução? Porque alguns processos obsessivos eles podem levar alguns dias, é bem verdade, simples. Mas outros levam semanas, meses, anos, décadas e até várias reencarnações para serem resolvidos. E há desgastes energéticos e fluídicos, porque nós não somos um tonel inextinguível de energia, nós precisamos repor energia. E se vamos para um local, gastamos energias boas em
coisas que não são úteis, isso também vai contar na nossa caderneta lá, de anotações do que nós fizemos e deixamos de fazer aqui no mundo físico, quando estamos reencarnados. Então, isso se explica pelo fato de o espírito estar por nós estarmos em constante troca fluídica, evidentemente nós vamos nos desgastar e acabamos construindo algumas doenças, tanto físicas quanto espirituais. Recomendação: vamos observar a natureza do evento que nós desejamos ou precisamos participar, né? Onde há excessos, bebidas alcoólicas, drogas, comportamentos agressivos, comportamentos sexuais desregrados, maledicência, etc., necessariamente, em qualquer situação, há a densificação do ambiente espiritual. E com ele vem todo um conjunto de moléstias que podem nos atingir. Esses ambientes, então, proporcionam desequilíbrios fluídicos, desequilíbrios mentais, comportamentos equivocados, físicos, desequilíbrios comportamentais, desequilíbrios físicos, e que isso pode nos levar a, dependendo da prática, ou seja, da constância também, né, pode ir agravando a desequilíbrios de difícil trato. O fato de, por exemplo, nós não conseguirmos perceber o mundo espiritual com nitidez, não significa dizer que não esteja ali havendo uma influência espiritual nociva. Até em ambientes relativamente calmos existem influências espirituais nocivas. Imagina um ambiente como um furdunço que é de uma festa carnavalesca, né, onde os excessos são, assim, mais do que excessos. Agora, como é que eu vou participar? Eu, como sendo espírita, como é que eu vou participar de eventos festivos? Poxa, eu não posso ir ao carnaval, Ricardo? Não posso ir até o lugar? Então, é aconselhável que você escolha bem os ambientes que você vai participar. Não precisamos ser radicais, né? O espírita precisa agir naturalmente. Ele não precisa se tornar um censor, um fiscal da moral alheia. Ou assim, deixar de ir a eventos também fica um pouco complicado, né? Você vai deixar de ir para um casamento de um amigo seu? Você vai deixar de ir para o aniversário de um parente seu, de um filho seu? Você vai deixar de ir a uma comemoração de trabalho na empresa só porque vai ter bebida alcoólica? E se você escolher não consumir bebida alcoólica? E se você escolher não fazer determinadas atitudes? Já é um progresso. É importante nós termos discrição. Não estou falando de descrição, estou falando de discrição. Podemos participar de um jantar ou uma festa, mas podemos não consumir bebida alcoólica ou participar de fofocas, mantendo, então, assim, um ambiente alegre, um ambiente respeitoso pelos demais. O que deve ser avaliado aqui, então, é considerar as circunstâncias. Fala de Paulo novamente: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Convém eu ir a tais festejos? Eu preciso ir? É obrigado que eu esteja? Se é obrigado, eu preciso me comportar como os demais? Né? São esses os questionamentos. Porque às vezes as pessoas, a título de, não, eu quero me divertir, acaba se soltando todo. E não é por aí. Nós temos que considerar que ou nós estamos num processo de crescimento, de melhoria espiritual, de melhoria íntima, ou realmente se nós queremos continuar no mundo como ele está. Para isso, nós temos que considerar também o uso do tempo. Festas que visam congregação familiar, amizade e congraçamento, né, familiar, amizade e alegria saudável, são positivas. Então, por que não ir? Jesus participou do casamento, lá nas bodas de Caná, e de outros festejos enquanto ele esteve aqui reencarnado entre nós. O que é temerário é buscar por prazeres puramente materiais, e com isso vamos também desperdiçar o tempo, porque nós temos uma vida curta no planeta, e precisamos aproveitar cada instante dessa vida o melhor que possível. Né? E a gente passa a desperdiçar esse tempo em eventos fúteis, né, que passam a ser alertas para quem busca, de fato, o progresso individual. Participar dos festejos que prezam a propagação desses prazeres mundanos, puramente materiais, reforçando, pode nos levar a situações como o surgimento de problemas de saúde, tanto física quanto espiritual, que podem durar anos ou séculos para serem resolvidos. Enfim, qual que é então o papel do cristão no mundo?
O papel do cristão do mundo é o de ser a luz no mundo. Não a luz do mundo, como Jesus é a luz do mundo. Nós precisamos, pelo menos, refletir essa luz de Jesus, que dentro de uma penumbra de tantos prazeres equivocados, de tantas buscas inconsequentes e ignorantes, precisamos, pelo menos, acender essa velhinha, essa chamazinha no meio da escuridão na qual o planeta ainda se encontra, ainda mais no período que nós estamos. Precisamos, portanto, ser esse farol dentro da nossa capacidade de interpretação das leis divinas, entre aqueles com os quais convivemos, não sendo os moralistas, os fiscais da moral alheia, mas sim dando o exemplo. É através do exemplo que conseguimos arrastar multidões de pessoas no anonimato e no silêncio. Aqui estão as referências, tá bom? Recomendo muito a leitura do Carnaval aqui, ó, o Carnaval no Rio, do livro Novas Mensagens, de Humberto de Campos e Chico Xavier, tá bom? É isso, obrigado. Gonzaga, meu amigo. Assim, a gente agora vai conversar um pouquinho, comentar o que a gente falou aqui e até levantar umas questões que estejam aí no coração de alguém e que sejam críticas, né? Vamos lá, alguma de vocês vai começar? Isso mesmo, né? É tão importante, né, Ricardo? Foi bom que você colocou para nós de uma forma sistematizada, né? A gente precisa entender que a luz, né, que nós recebemos com os ensinos de Jesus e a nossa doutrina, né, esse cristianismo que está sendo redivivo, porque as mensagens são mensagens do Evangelho, do Livro dos Espíritos, os comentários todos são para nos alertar que nós somos irmãos, somos uma humanidade que caminha para um progresso, para uma evolução, e cada um é responsável por estar aqui, como nós estamos vivendo essa mensagem, esse entendimento. E aí isso vale realmente para todas as festas, para todos os eventos, para todo momento em que nós nos encontramos, né, enquanto irmãos, porque você não pode ter um comportamento que seja dentro de uma instituição religiosa diferente do que você tem na rua, diferente do que você tem com a sua família. No sentido o quê? No sentido de respeito, né? O respeito que eu tenho pelos meus familiares, o respeito que eu tenho pelos meus colegas de trabalho, o respeito que eu tenho pelas pessoas que estão na rua, seja no comércio ou até pessoas que estão vivendo em situação de rua. Como eu me comporto, converso, cumprimento, como eu me envolvo, né? E quando se trata de festa, esses desvarios todos que a gente tem visto, porque eu comentei ontem, eu fiz uma palestra até na casa que a Tabata, né, trabalha, no Bezerra de Menezes, também o mesmo nome, né, o Gonzaga, de Itaperuna, que é uma casa muito querida, que eu fui diversas vezes também, e a gente colocou isso, o carnaval, quando éramos crianças, era o carnaval das marchinhas, né, da família, fantasia, mas não tinha esse apelo a uma sensualidade, a quantidade de drogas, de desvarios. Então, a gente tem que ver uma criança que na escola vai com aquela fantasia, porque a escola promoveu o carnaval, né? É um evento que acontece. Então, ali é uma situação diferente. Se a música são essas marchinhas que não tinham essa conotação, com segundas intenções, com malícia, a gente precisa perceber, nós estamos no mundo e todo conhecimento que nós recebemos é para nos ajudar individualmente na coletividade, né? Como que nós estamos lidando com isso, né? Como você colocou, a participação nossa é muito importante, né? Festa junina que não tem mais música de festa junina, carnaval que não tem mais música de carnaval, né? Naquilo que era assim um samba-enredo que contava uma história ou uma marchinha que falava de uma brincadeira saudável. Então, a gente tem que dizer assim, olha, não é a mesma coisa. Como eu participo? E precisar, assim, eu preciso de alguma coisa para poder brincar, né? Então, eu preciso de uma bebida. Eu preciso de tomar um energético, eu preciso de... E a gente começa a ver assim, você vai precisando de tantas coisas para você ser alegre e estar convivendo com pessoas, tem alguma coisa errada.
Porque a alegria verdadeira, ela não precisa de nenhum elemento extra que me tire um estado de consciência, que altere a minha consciência, que altere o meu comportamento, né? E isso a gente fala, né? A gente vê muito essas questões dentro de uma psicologia, Joana Dianes estudando, trazendo essa questão desse comportamento, né? Então, assim, nós usamos aquela festa para colocar para fora o que temos de pior. Nós estamos externando, e aí está o nosso compromisso, né? Enquanto espíritas, enquanto cristãos, a gente entender que a nossa participação na Terra é para aprendizado. A Terra é uma grande escola. E convivermos uns com os outros é algo muito bonito. Gerar alegria, participar da alegria de eventos, como você mesmo falou, uma festa de casamento, né? Às vezes até filhos que têm religião diferente, então vai ter um casamento numa igreja, que não é a casa espírita, né? Então, tudo isso a gente tem que parar para pensar. O que é mais importante ali? Eu vou ficar numa postura religiosa ou eu vou valorizar o meu filho que buscou, né, uma casa religiosa para uma cerimônia de casamento, né? E aí eu não vou, porque eu não sou daquela religião, né? Então, ficou delicado, né, Ricardo e Tabata? A gente, ou a gente tem os conceitos espíritas como uma filosofia de vida para ser seguida, os exemplos, o nosso dia a dia, ou a gente tem, assim, aquilo que é o comportamento lá e aquilo que é o comportamento do mundo. Não é verdade? Uhum. Você quer comentar, Tabata? Ah, sim, eu vou fazer esse gancho, né, da conduta espírita, essa alegria, né, que a gente tinha, né, quando eu tinha lá para os meus 10, 12 anos, né, a alegria de poder fazer uma bela fantasia de carnaval, que antigamente era mais tranquilo, mais puro, né, com uma boa carioca, né, e nós estamos num país que ele é multicultural, né, nós temos o frevo, nós temos o samba, nós temos o axé, e a gente não vai fugir dessa, dessas culturas, né, está inserida em nós. Agora, o que a gente faz, né, diante dessa sociedade, como a gente passa a ver as leis espirituais, é como se colocássemos luz sobre as nossas sombras, né? Então, essas coisas vão deixando de ter um pouco de valor também. A gente vê uma sociedade hoje que já não tem mais aquela alegria, né, de fazer uma fantasia. As músicas hoje já não são mais puras, como antigamente as marchinhas, os sambas enredos, né? Falava de alegria, né? Explode coração na maior. Quem não gosta, né, de ser feliz, como bom espírito, quem gosta, né, de viver no sofrimento, jamais, mas a gente gosta da alegria, a gente gosta de estar em família, a gente tem uma família grande, né, ou se não com os nossos próprios familiares, a nossa sociedade, os vizinhos, né, são diferentes de nós, têm condutas religiosas diferentes, mas quando a gente parte para a moral, a gente vai ver que essa moral se encaixa em qualquer lugar. A nossa conduta moral vai dizer para o nosso vizinho, olha, não tenha tantos excessos assim no carnaval. A gente mesmo vai buscar, né, lugares que já não se encaixam mais, né, a nossa conduta moral, mas o nosso exemplo vai estar vendo lá, olha, a Tabata está ali, né, na praia, está ali curtindo uma música, mas a conduta moral, né, que vai dizer que eu sou realmente, o que eu vou fazer de mudança na vida desse familiar, desse amigo, desse vizinho. E quantos, né, a gente não traz para esse meio que a gente vive diante de uma conduta moral como Jesus fez, né? A conduta moral de Jesus é indiscutível, né, em qualquer religião, em qualquer aspecto, em qualquer ambiente, porque ele vai em fundo à verdade. Quando a gente coloca a luz, coloca a verdade, né, nessas sombras, e a gente vê que não faz mais sentido esses excessos, essas maledicências, essas condutas, né, e passa a querer, né, vivenciar mais essa verdade na sociedade que a gente vive, né, como seria belo, né, um carnaval cheio de fantasias, de pessoas sem excessos, sem bebidas, sem vulgarizações, sem maledicências,
Jesus era um homem alegre, né? Quando ele vai para uma festa, ele quis ver o amigo festejando o casamento, né? Porque ele sabe que a alegria é responsável pelo nosso ser também. Não devemos estar distante dela, né? Buscar sempre essa alegria no mundo que a gente está inserido, e o povo brasileiro é assim, né? Nós somos assim. Não viemos para essa sociedade, para esse país à toa, porque a gente tem essa afinidade, né? Mas fazer disso algo que vai contra as leis divinas, não. E a mensagem é para isso, para deixar a gente de acordo. Eu vou fazer uso de uma frase que Júlio César disse à sua esposa um pouco antes de ele se separar dela. Que ele disse assim: a esposa de César não basta ser, é necessário parecer. O que significa isso? Você se diz ser cristão, você se diz ser espírita, você se diz ser protestante, você se diz ser católico e assim por diante. Você se diz ser uma pessoa de bem que procura fazer o bem. Mas se você não parece ser o que se diz ser, as pessoas vão achar que você não é. Né? E qual que é o mal de parecer não ser? Você deixa de ser o exemplo. Ah, mas eu não quero ser exemplo. Fatalmente a gente é o exemplo para alguém. Fatalmente é através do parecer ser que alguém vai prestar atenção em nós. E pode ser justamente essa última oportunidade, ou uma oportunidade que foi recebida ali no intervalo de séculos que a pessoa teve para poder se transformar para uma pessoa melhor, e você acaba sendo um vetor de continuação da desgraça alheia. Numa reunião mediúnica recente, porque eu participei, um espírito chegou, eu ouvi você falando que Jesus nos ouve, que isso não sei o que, eu resolvi entrar, né? Mas eu só falei porque eu fui intuído a falar, não que eu realmente tivesse isso no meu coração naquele momento. Você deixa de ser até um médium do bem, não parecendo ser, porque a sua fala não vem carregada de sentimentos bons. A fala não é somente o que você fala, mas o que é carregado na fala, o que é carregado no exemplo, que também mexe, que também não, é o que mexe mais, é o que transforma mais as pessoas. Tá? Então, nesses eventos, hoje em dia, na verdade, eu acho que desde sempre, mas hoje está muito mais, é muito difícil não ter ali uma influência de algum inimigo espiritual seu que está esperando um deslize seu para te pegar e não te largar mais. Quantas reencarnações não são perdidas em consequência de um ato impensado, de uma participação num evento que você nem deveria estar lá? E ali a pessoa fica num processo obsessivo que dura décadas. E, quando não, acaba contraindo uma doença que prejudica toda o resto da sua reencarnação, você tendo que tratar da doença ao invés de estar executando seu planejamento reencarnatório. Então, assim, mas eu não sabia disso. Sem problema, agora sabe. O que eu posso fazer a partir de agora para não precisar arcar com umas consequências ruins dos meus atos? Sem, é claro, deixar de continuar arcando com as consequências que eu fiz antes. É procurar uma vida mais responsável. É procurar, pelo menos, estar bem consigo mesmo. Porque se eu consumo drogas, se eu bebo demais, ou bebo bebida alcoólica e bebo demais, se eu faço isso e aquilo, eu estou exacerbando uma insatisfação íntima, então é melhor eu fazer terapia e procurar saber o que tem de errado comigo. Como é que eu posso me tornar uma pessoa melhor, ou mais alegre, saudavelmente falando. Né? Procurando me reestruturar internamente para que eu possa expressar de maneira equilibrada, de maneira saudável, essa alegria que todos nós temos, mas que às vezes está ali um pouco escurecida, encoberta por tantas tristezas que nós carregamos. Né? Então é importante assim a gente pelo menos começar a cogitar, a avaliar como é que eu posso me tornar uma pessoa melhor. Bem, gente, nós já estamos extrapolando o nosso horário aí. Eu vou deixar uma pergunta no ar, mas em função do adiantado da hora, eu não sei se vocês poderiam responder, porque senão nós vamos
extrapolar em muito o nosso tempo, que é uma pergunta provocativa muito interessante, na minha maneira de ver, né, pela minha ótica aqui. O dar a César, o que é de César, quando Jesus traz esse assunto, na minha visão, na minha santa ignorância aqui, ele quer dizer que nós precisamos viver, cuidar, né, não só da vida, vamos dizer assim, não só da vida espiritual, como também da vida material, né? Ficou bem claro na fala de vocês essa visão. Então, eu perguntaria para vocês o seguinte: quando vai, se nós mantivermos essa visão, né, que eu trouxe aqui agora, cuidarmos de um, cuidarmos de outro, sem aumentarmos a proporção, colocarmos uma proporção cada vez maior no cuidar da vida espiritual, eu diria o seguinte: quando é que nós chegaríamos ao mundo de regeneração se nós nos manteríamos entra reencarnação, sai reencarnação, no mesmo 50%, vamos botar assim, né? 50% cuidando da vida material, 50% da vida espiritual. Não que o mundo vá, ou algum dia, o mundo de regeneração, por exemplo, vai deixar de ter uma vida material. Não é isso? Mas a gente acredita que nós vamos ver menos a matéria e mais o espírito no mundo de regeneração. Aí eu perguntaria para você o seguinte: como é que a gente faria para fazer essa mudança, para provocar essa mudança? Porque, na verdade, quem muda não é o mundo, somos nós que mudamos e, consequentemente, nós mudamos o mundo em que estamos vivendo. Eu gostaria que, se vocês pudessem falar rapidinho, eu não ia pedir para falar, mas eu gostaria de ouvir rapidinho a opinião de vocês sobre isso. A opinião é de vocês, ninguém vai interferir em nada, não. Gonzaga, na realidade, quando a gente falou aqui que a partir do momento que a gente desperta para a existência de uma vida espiritual, essa balança aí já tem que ser diferente. Vamos viver cada vez mais em busca da vida espiritual e menos dessas satisfações materiais que são tão momentâneas, né? São 4, 5 dias de festas que vão acarretar, às vezes, milênios para a gente corrigir. E se a gente dedicasse, como nos encontros de jovens, né? Nós temos aí, né? A Leopoldina está tendo a Cogel, no Rio, participei de várias comerges. Então, assim, eu tenho mais de 40 anos de encontros de jovens. E a gente para pensar, mudou alguma coisa para a minha vida, da minha juventude aos dias de hoje? Com certeza. A valorização dessa vida espiritual ganhou, né, um impulso muito maior. Então, eu penso que a questão é onde nós estamos colocando a nossa moeda, né? Se nós estamos entendendo a moeda espiritual, né? Ou ainda vamos ficar com essa moeda material aí pesando mais. Essa economia espiritual ainda é muito complexa para a cabeça da gente, que está reencarnado. Porque quando a gente está desencarnado, a gente entende bem, né? E essa sua pergunta aí, meu amigo, é de difícil resposta, viu? Eu também estou querendo saber como a gente vai fazer isso, porque cada um é único, né? Assim, o que mexe comigo não mexe com Célia, não mexe com Tábada, não mexe com você. Então, eu acho que o cômodo é individual, né? Cada um realmente vai precisar se analisar e contar com o seu orientador espiritual para poder começar a responder a pergunta, né? Porque essa proporção, o que é necessário para eu viver hoje no mundo físico, eu estou falando em termos de alimento, de trabalho e tudo mais, é uma coisa. O que é necessário, o que foi necessário há 100 anos era outra. O que vai ser necessário daqui a 100, mais outros 100 anos é outra ainda. O fato é que os valores morais é que precisam de fato ser mais considerados. E sem a resposta, sem as informações que a doutrina espírita nos traz, eu peço perdão a todas as pessoas, eu peço licença a toda e qualquer instituição religiosa, mas na minha visão,
somente a doutrina espírita consegue responder com segurança o futuro da humanidade. Como que vai ser isso? Né? E somente ela traz o material necessário para que cada um consiga responder dentro da sua capacidade de interpretação o que é necessário para poder evoluir, o que é necessário para progredir. Sem a doutrina espírita, sem o conteúdo que ela traz, nós estaríamos ainda tateando no escuro para saber qual o nosso destino. Tabata, alguma consideração? Para mim, é o equilíbrio, né? Hoje é o equilíbrio, mas se eu fizer do equilíbrio a prática, né? Já que o Espiritismo é o futuro, né? Como nos diz, das religiões, e não o fim delas, mas o futuro da religião será a nossa matéria espiritual, né? Mas é manter o equilíbrio e fazer desse mundo de regeneração, começando por mim, né? Se eu me mantenho em paz, se eu me mantenho em equilíbrio, se eu me mantenho de acordo com as leis divinas, eu estou contribuindo para que esse mundo de regeneração esteja cada vez mais próximo, né? E se eu conseguir contribuir através de ação na minha sociedade, no meio em que eu vivo, eu estou fazendo a minha parte para esse momento chegar. Muito bem, a gente agradece imensamente as considerações de vocês. Essa pergunta final, realmente, ela não deve ser respondida assim com a rapidez com que vocês responderam, porque ela demanda muita reflexão, né? A série começou muito bem, abriu bem a resposta, né? É por aí mesmo, a partir do instante que você começa a entender que para onde você vai piorar a sua situação, e acredito que o ideal é você não ir, né? Eu acho que a consideração da série que deu abertura aí à resposta foi muito importante. Bem, mas eu vou abrir para vocês agora os momentos das considerações finais. A prece final vai ser da Célia, portanto, a Célia pode ficar para o final. E eu já vou aqui agradecendo aos queridos internautas que estiveram conosco nesta tarde, aqueles que vão estar mais em outro horário, e agradecendo também ao Ricardo, à Tabata e à Célia pela participação desta tarde, e abrindo então para o Ricardo ou para a Tabata a iniciar as considerações finais. A gente sempre diz assim, primeiro as damas, mas não sei se o Ricardo vai abrir esse caminho para você, Tabata. Pode ir, Tabata, fica à vontade aí. Agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês nessa tarde, batendo esse papo, reafirmando, né, a conduta espírita em mim e levando essa bandeira, né, de amor ao próximo, de amor a Deus sobre todas as coisas, né, e vamos seguindo com fé, amor e caridade. E obrigado. Uma boa tarde a todos. E obrigada pelo Nós te cavalheirismo, Ricardo. agradecemos, Tabata, nós te agradecemos por essa primeira participação aí, tá? E que você continue conosco, né? Obrigada. O dizer não é muitas vezes muito difícil, principalmente para pessoas muito queridas. Mas é o não que muitas vezes nos salva e nos retira de várias enrascadas. Então, fortalecer ou seja, ter essa força de vontade, essa disciplina até de saber dizer não, é extremamente importante para individualmente falando, né? Então, fica aí a reflexão, porque nós muitas vezes não conseguimos dizer não e precisamos, principalmente nesse período. E por mais que o mundo esteja em ebulição por conta de toda essa transição pela qual estamos passando, em algum momento isso vai passar. E quando passar, precisamos estar saudáveis, mental, física, psíquica e espiritualmente, para podermos continuar trabalhando e aumentando o bem-estar que virá com ainda mais força e evidência após esse período de turbulência pelo qual nós estamos passando.
Muito obrigado aí pela oportunidade, por mais esta oportunidade. Um abraço aí para todo mundo e fiquemos em paz e sãos. Agradecemos, né, a participação dos internautas, ou neste momento, ou depois, estarem conosco, né, permitirem que a gente esteja levando esse conhecimento da doutrina com o programa Espiritismo em Foco, e junto com o Ricardo, com a Tábada e o Luiz Gonzaga, a gente fica muito feliz de estarmos aqui nesse sábado. E vamos então convidar todos para a nossa prece. Amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade do trabalho. Queremos, Senhor, que os teus ensinamentos possam estar fazendo parte da nossa vida e de todas as pessoas que estão na Terra, encarnados, desencarnados, percebendo a importância de cada um de nós em melhorarmos o nosso planeta, melhorarmos a nossa própria vida, não mais nos queixando de tantas coisas, mas colaborando para a melhoria do planeta, para a melhoria de nossas vidas, para a condição moral, espiritual, para a saúde física, saúde mental. E queremos, neste instante, rogar ao Mestre Jesus que possa derramar suas bênçãos sobre todos que estamos aqui, encarnados e desencarnados, nesse despertamento espiritual, protegendo, Senhor, aqueles que estão vivendo alguns momentos difíceis em hospitais, em presídios e nos lares ou nas ruas, assim como aqueles que ainda não conhecendo, Senhor, os teus ensinamentos, estão traçando para si próprios caminhos tortuosos, mas que a luz divina possa estar com cada coração, para que possamos auxiliar a quem pudermos. Hoje, agora e sempre, fica conosco, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Até o próximo sábado, se Deus quiser, queridos internautas.